Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre os relatórios de vendas, tá? Nós já fizemos algumas vendas, eu fiz com vocês a venda da Tamires, mas eu também fiz, agora que eu já sei fazer as vendas, né? Eu já fiz outras vendas aqui no meu sistema e eu quero saber como que tá indo as minhas vendas, como que os meus vendedores estão, né? Se eles já estão caminhando com o AVA. Então, eu vou mostrar para vocês como vocês fazem essa análise, tá? Entrei aqui no meu sistema, eu tô no meu quadro 360 e a gente quer ver a parte de vendas. Então, a gente pode clicar aqui no vendas e vamos ver aqui que ele nos traz por status, né? Então, tem início de orçamento e nós temos início de projeto. Ainda bem que a gente não tem nenhum reprovado, então estamos indo bem, tá? Temos 3 aqui propostas, uma delas não está fechada ainda, tá em orçamento. Aqui a gente tem 2 que é projetos já fechados, maravilha. Então, temos da Tamires e outro vendedor fechou aqui uma outra venda com esse Renan, né? Então, no Kanban, a gente tem esse formato, né? Que a gente pode ver por status. Nós podemos também criar novos Kanbanzinhos, tá? Novos cenários que a gente chama para visualizar de forma diferente. Você pode fazer, por exemplo, por vendedor, tá? Algo que a gente costuma fazer bem, tá? Tem um videozinho mostrando essa parte, mas a gente vai falar bastante depois sobre o quadro 360 em cada detalhe, e aí, em cada etapa, na verdade, né? Em cada etapa que nós vamos concluindo dos nossos fluxos. E aí, pode ficar mais clara essa parte aqui para vocês, tá bom? Eu não vou focar nessa parte, porque eu quero fazer outros tipos de análises aqui, para dar tempo da gente falar tudo certinho. Então, nós temos aqui esses 2 Kanbans. Ele mostrou aqui início de projeto. Aqui a gente tem esse botãozinho ver gráfico, que a gente vai clicar nele. E ele tá trazendo aqui por valor, né? Então, aqui por valor, ele tá dizendo que nós temos um orçamento para ser fechado, que é 10.870. E nós temos já fechados 47.673. Isso porque a gente começou ontem com AVA, né? Então, a gente tá aqui com 2 vendinhas fechadas, que já deu esse valor, tá bom? Se eu quiser ver por quantidade, consigo ver aqui e mostrar por quantidade. E aí, a gente consegue ver aqui, ó, tem uma que tá em andamento e 2 que já foi fechada, né? Então, esse daqui seria o formato no 460 de análise que a gente tem. Além desses, a gente tem diversos relatórios sobre vendas, mas eu gostaria de focar em 2 aqui com vocês, com relação a vendas, e um de comissão, que também é importante para a gente medir, né, esse valor de comissão também que a gente vai pagar para os nossos funcionários, tá bom? Então, a gente tem aqui, no menuzinho lateral esquerdo, a gente tem essa malinha que a gente chama de vendas, tá? É o módulo vendas. A gente vai clicar nele aqui, ele tem alguns subitens e nós vamos no relatório. Então, vamos clicar aqui em relatórios e tem diversos, né, relatórios aqui, mas eu quero focar aqui nesse daqui, faturamento consolidado, onde ele traz todas as vendas fechadas pra gente por período. Eu vou primeiro procurar por essa data aqui, ó. Esse primeiro campo de data, ele seria com relação a ao início, tá? Então, essa data é o início que a gente começou o cadastro, né, que é da nossa venda. Então, quando a gente cadastrou a venda, ela pegou uma data, então ela vai olhar para aquela data de cadastro, tá? A segunda aqui é a data de fechamento, tá? Então, se você está atrás só dos que foram fechados, você vai utilizar esta base aqui de data para confirmar, tá? Por que eu explico isso? Que às vezes causa conflito quando a gente iniciou a proposta em um mês e finalizou ela em outro. Porque se a gente estiver procurando por essa data, por exemplo, da segunda data, a data de fechamento dele sendo no mês que iniciou, ele não vai aparecer, né? Então, se eu iniciei a proposta, né? Se eu iniciei a venda no mês de julho, mas eu só consegui fechar ele no mês de agosto, e eu estiver procurando ele pela data do mês de julho, que foi quando eu comecei a negociação, nessa data que ele não vai funcionar, tá? Então, mas vocês podem puxar por aqui para ver. Então, a gente pode colocar aqui data inicial. Então, a gente vai colocar aqui dia 1º de setembro e vamos colocar até dia 30 de setembro para a gente ver um mês completo, tá? Coloquei aqui até 30 de setembro, vou dar uma recarregadinha aqui. Ele aparece aqui embaixo para mim, 2 vendas, porque foram as 2 vendas
aprovadas, tá? Que ele tá com um checkzinho, tem um filtrozinho, e ele tá mostrando só as vendas aprovadas, que é aquelas duas que a gente já viu lá no Kanban. Mas se eu clicar aqui em orçamento, ele também vai aparecer de orçamento, tá? Então, essa visualização aqui, ela é legal porque você consegue ter os filtros, tanto reprovados, como orçados, como aprovados, tudo de uma vez, tá bom? Além desses filtros, ele também tem esses filtros aqui em cima, que você pode filtrar também por vendedor, você pode filtrar por solicitante. Então, se você quiser medir alguma coisa com relação aos seus funcionários, aos seus parceiros, você também consegue medir aqui, tirar Excel, né, que é legal. E tem um gráfico também que dá para você ver bem bacana, tá bom? Então, esse daqui seria o faturamento consolidado, que você pode usar pela data de cadastro, de início da proposta, ou a data de finalização, quando vocês confirmaram a venda, tá? Temos aqui outro relatório que eu gostaria de mostrar, é o faturamento meta, tá? A gente vai vir aqui em relatórios, faturamento meta. Esse faturamento meta é bem legal para você ver as ações por vendedor, por exemplo, tá? Então, se você quiser medir o que cada vendedor está vendendo, o que entrou naquele mês, o que não entrou, ele vai mostrar só o que foi faturado, ou seja, só o que foi confirmado. Então, a gente vai clicar aqui nos... ele já até pegou o mês, né, aqui, o filtrozinho do mês. Em vez de ser por produto, eu quero por pedido, que eu quero ver cada linha de pedido. E em vez do agrupamento ser por empresa, eu quero por vendedor, tá? Então, a gente vai colocar aqui. Aqui a gente tem o filtro de valor, que a gente pode ver por valor, por quantidade ou por percentual da meta. Por quê? Porque esse faturamento meta, você também pode cadastrar uma meta específica para a sua empresa ou para o seu vendedor. E aí ele vai ficar mostrando, ele vai ficar medindo para você ali no gráfico quem que atingiu a meta, quem que tá faltando, em que grau que tá, para você ter essa análise por meta mesmo, tá? Eu não cadastrei uma meta particular para a nossa empresa, tá? Nem para os nossos vendedores. Nós só estamos querendo mesmo saber a análise de como está indo, mas eu não tenho uma meta específica, tá bom? Se você tiver uma meta para ser alcançada, você pode clicar nesse botãozinho aqui de YouTube. Eu também vou deixar a referência no nosso treinamento, tá bom? Que tem como você cadastrar essa meta e aí você já vê aqui a análise certinha pelo gráfico, tá bom? Ele tem algumas etapas para serem concluídas para poder ter a meta aqui certinho. Então, você vai seguindo os passos ali do vídeo e funciona, tá bom? Eu não vou usar essa parte, vou só ver aqui o resultado, como é que ficou na nossa meta. Vou clicar aqui nesse atualizar. Ele mostra aqui em gráfico para mim, como eu coloquei em quantidade, ele está mostrando quanto cada um dos meus vendedores vendeu. Então, eu tenho 2 vendedores, né? Cada um deles vendeu um. Aqui tem a Nicole e tem o Diego. Então, eles vendem assim. E também poderia mostrar por valores, tá bom? Aqui embaixo ele mostra também a quantidade. Mostra o pedido, né, que cada um fez. Então, aqui tem o pedido 1 foi o da Nicole, o 3 foi o do Diego. Esse pedido é o ID, tá? Ele não vai usar o número do projeto aqui nessa telinha. Você sempre vai usar a referência do ID da proposta, tá? A data que foi fechado, eles fecharam no mesmo dia, tá? E aqui tem o nome dos clientes, se teve origem, né? Então, se aquele campinho da origem foi preenchido, dá pra gente ver aqui, e a quantidade do realizado. Se eu mudar para valor, lá embaixo também muda a referência. Aí ele vai mudando aqui, ó, o valor realizado, o custo e o lucro que teve, tá? Então, dá para você medir também quanto que foi o lucro de cada venda que você teve, tá? Então, esses relatórios, eles são bem bacanas. E agora, a gente vai ver também agora a parte de comissões, tá? Esse é importante para você realizar o pagamento para os seus funcionários. Então, no caso aqui, eu tenho 2 vendas. Nós vamos olhar aqui em relatório, né? Vendas, relatórios, comissões. Eu já mostrei um pouquinho dessa parte da comissão lá na parte de vendas, no último treinamento que nós tivemos. Então, eu falei sobre os botõezinhos das ações lá da proposta e falei também sobre a comissão. Lá eu abri a tela de comissões, que é essa mesma telinha, só que eu abri no pedido. Então, ele traz só a referência do pedido. Agora, eu vou mostrar para vocês como fazer a referência por mês. Então, eu não quero só de um funcionário, eu não quero só de um pedido, de uma proposta. Eu quero ver quanto que eu tenho para pagar de comissão para todos, né? Então, eu vou clicar aqui no mês, para ele pegar a data do mês, e vou dar uma atualizar.
Ele traz aqui para mim todas as referências de vendas, tá? Então, eu tenho lá a venda da Tamires, que a gente mexeu, que é que quem está recebendo a comissão não é a Nicole, é o arquiteto, que seria a Rebeca. Poderia, naquela venda, ter a Nicole e a Rebeca recebendo comissão? Poderia. Só que nesse caso aqui, na minha empresa, a Nicole não recebe comissão. Eu não coloquei ela cadastrei ela como comissionado, né? Então, ela não recebe comissão. A Rebeca já sim, que é uma arquiteta. E nós temos o Diego, que recebe comissão, tá? Você pode ver que aqui na do Diego, ele tem uma corzinha diferente e ele não tá calculando o valor para mim. Por quê? Porque eu coloquei a do Diego para receber na cobrança. Na cobrança, como eu expliquei lá no treinamento, quando a gente estava cadastrando a Rebeca, na cobrança, ele só vai receber, eu só posso pagar para ele quando o meu cliente pagar. Então, eu ainda não recebi esse valor, eu ainda não coloquei lá no meu gerenciador financeiro que está pago, ou na minha venda, então ele não pode receber essa comissão, tá bom? Então, por isso que ele tá nessa cor. Já o da Rebeca, eu poderia gerar, tá? Então, ele fica todos nessa cor branquinha. Essa primeira linha tá com uma cor diferenciada porque a gente alterou a comissão dela, né, no último treinamento. A gente alterou para 8% em vez de 5% nesse produto. E aqui você pode ver que o do Diego é o único que tá com esse botãozinho de não gerar, porque ele não permite que a gente gere, tá? Aqui também você pode tirar um relatório por colaborador. Você pode colocar, por exemplo, da Rebeca, que já tá para gerar, e eu não vou ticar nenhum desses botõezinhos, mas vou clicar no imprimir. Ele vai gerar aqui para mim tudo que eu tenho para pagar da Rebeca com a referência do cliente. Então, a Rebeca vai receber 2.286 de comissão. Eu posso imprimir essa folhinha e dar para ela assinar, tá? Dizendo que ela vai receber esse. Ou eu posso primeiro gerar no financeiro, pagar para ela e depois dar para ela assinar. Aí eu vou colocar, aí se for nesse caso, né? Aí para gerar esse relatório depois de pago, eu tenho que colocar os gerados, tá bom? No relatório gerados, certo? Aqui embaixo a gente tem um botãozinho de gerar pendentes, ele vai deixar a gente gerar só os que estão pendentes mesmo, a gente vai clicar nesse botãozinho. Gerei aqui, ele vai abrir as informações para a gente colocar como que a gente quer gerar, como que a gente vai pagar para isso funcionar. A gente vai colocar aqui, por exemplo, que eu vou pagar no Pix. Na carteira Bradesco, que é por onde eu estou recebendo, o plano de contas vai ser comissões, que já vem cadastrado do sistema, tá? Você pode cadastrar o seu também, mas no sistema já facilita. E aqui o vencimento a gente vai pagar no dia 19, que é quando a gente recebe a primeira parcela dessa venda aqui, tá bom? Então, eu posso colocar aqui uma observação, por exemplo, da venda da Tamires, mas lá no financeiro já vai também, tá? E a gente pode gerar esse valor e pronto, ó, ele já tá gerado. Ele mostra aqui pra gente que tá gerado, ó, verdinho, todos verdinhos. E aqui ele também mostra a referência da linha financeira, tá? Então, lá no nosso financeiro, a linha que foi gerada para ela desse pagamento foi a linha 13, tá? O ID 13. Então, se eu for lá no gerenciador financeiro, vai ter uma linha financeira com 2.000 e tantos reais com relação à comissão da Tamires. Essa parte do gerenciador financeiro, lá, a análise, eu vou mostrar no nosso fluxo financeiro, né? No nosso treinamento de fluxo financeiro. Mas já dá para vocês verem que aqui foi gerado. A única que falta gerar seria a do Diego, que a gente vai esperar o nosso cliente pagar, tá bom? Aqui a gente pode ver que a gente já finalizou tudo que precisava com relação ao que já estava previsto para ser gerado, tá bom? Então, aqui, se eu quisesse mostrar para ela o quanto que foi gerado, a gente clica aqui no gerado, imprime, e aí ele mostra também o gerado para ela, e agora sim eu posso imprimir e dar para ela assinar, falando que ela recebeu esse valor, ou que ela vai receber no dia 19, tá bom, gente? Então, esse daqui é o nosso relatórios, né? Todos os relatórios que nós temos, aliás, os relatórios principais, porque nós temos vários, né? Uma variedade bem grande de relatórios, da parte de vendas, tá bom? Nas próximas etapas de fluxos que nós vamos fazer, cada um deles eu vou mostrar também como você pode fazer análise melhor também de cada etapa, tá bom?